Alô galera do canal Smart Groups. Na aula de hoje nós vamos continuar com a segunda parte da revisão sobre progressão aritmética e vamos destacar em particular algumas propriedades características das PAs, como também resolver algumas questões que envolvem a soma dos termos de uma PA finita. Vamos continuar com a quinta questão. A soma dos três primeiros termos de uma PA é 45. Determine o segundo termo dessa progressão aritmética. Dentro do estudo das progressões aritméticas, existe uma representação de termos consecutivos de uma PA que a gente chama de representação genérica. Então, sempre que a gente tem problemas que envolvem termos consecutivos, a gente usa essa representação genérica para resolvê-los, que é o que acontece nessa questão. Ele fala aí que somou os três primeiros termos de uma PA. Os três primeiros termos de uma PA, é lógico, são A1, A2 e A3. Então estão aqui. Essa representação genérica ela vai ser feita da seguinte forma. A gente vai olhar para esse termo central, A2, e é óbvio que eu não conheço esse termo. Eu não sei quanto vale ele. Então, em matemática, quando a gente não conhece um determinado valor, o que é que nós fazemos? Nós representamos por meio de uma letra. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui. Esse A2, nós vamos dizer que ele é igual a x. O termo que vem antes é sempre esse menos a razão, ou seja, A1 vai ser A2 que é x menos a razão e A3 vai ser x mais a razão. O que é que significa? Se eu tenho um termo central x qualquer, o termo que vem antes é x menos a razão, o que vem depois é x mais a razão. E isso nós chamamos de representar genericamente termos consecutivos de uma PA. Só que na questão ele diz o seguinte, que quando pegou o primeiro termo A1, somou com o segundo termo que é A2 e somou com o terceiro termo que é A3, ele encontrou como resposta 45. Se eu for tentar resolver isso aqui sem usar a representação genérica, eu não vou conseguir achar A2 nunca. Porque A índice 1, A índice 2 e A índice 3 são termos que não tem nada em comum, ok? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar, no lugar de A1, a representação genérica de A1, que é x menos r. No lugar de A2, a representação genérica de A2, que é somente x. E no lugar de A3, a representação genérica de A3, que é x mais r. Então, quando eu somo esses três termos, eu tenho 45. Feito isso, nós vamos perceber que eu vou ter aqui a razão sendo subtraída e a razão sendo adicionada. Ou seja, eu tenho dois termos simétricos que eu posso cancelar, menos r e mais r. O que é que vai sobrar? X mais x igual a 45. Um x mais outro x dá 3x, que é igual a 45. Logo, x vai ser 45 dividido por 3, que é igual a 15. E a gente acabou de encontrar o segundo termo que estava sendo procurado. A pergunta que era feita era a seguinte: determine o segundo termo dessa progressão aritmética. Nós chamamos lá no início, usando a representação genérica, esse segundo termo de x. E acabamos de encontrar aqui que x vale 15. Então, o segundo termo dessa PA tem valor igual a 15. Vamos para a próxima questão. Na PA 2x menos 3, 2x e 3x menos 4, determine o valor de x e escreva os seus termos. Aqui nós vamos aplicar uma outra propriedade, que é a da média aritmética. Quando eu tenho três termos consecutivos em uma progressão aritmética, que é o que acontece aqui, o primeiro termo é 2x menos 3, o segundo termo é 2x e o terceiro termo é 3x menos 4, esse termo que está aqui no centro, ele é a média aritmética do anterior com o posterior. O que eu quero dizer é o seguinte, que para descobrir esse termo que está aqui no centro, eu tenho que somar o termo anterior ao posterior e dividir por 2. Ou seja,
2x, que é o termo central, vai ser igual ao termo que vem antes dele, que é 2x menos 3, mais o termo que vem depois, que é 3x menos 4, dividido por 2. Então, essa propriedade aqui é a chamada propriedade da média aritmética. Toda vez que eu tiver uma progressão no termo central, ele pode ser escrito somando o termo anterior com o posterior, dividindo por 2. No caso aqui, o termo anterior é 2x menos 3, nós colocamos aqui. O posterior, 3x menos 4, nós colocamos aqui. Adicionamos os dois e dividimos por 2. E aí esse resultado vai ser igual a esse termo que está aqui no centro. Bem, só que quando eu fiz isso, eu montei aqui uma pequena equação, onde eu posso encontrar o valor do x. Só que antes de fazer isso, vamos reduzir essa parte aqui do numerador que está no segundo membro. Eu tenho 2x e 3x que são semelhantes, então eu posso juntar 2x com 3x, vão dar 5x. E tenho menos 3 com menos 4, que também são semelhantes, eu posso juntar, isso aqui vai virar menos 7. Então, eu vou ficar com a equação bem reduzida agora, né? Aplicando aqui a propriedade fundamental das proporções, eu vou multiplicar meios e extremos. E quando eu fizer esse produto, eu vou conseguir armar uma equação para encontrar o valor do x. E se eu encontrar x, eu consigo escrever tanto o primeiro quanto o segundo e terceiro termos. Então vamos lá. Aqui embaixo do 2x eu subentendo que tem 1. Então 1 vezes 1, que está aqui embaixo do 2x, vezes 5x menos 7, vai dar 5x menos 7. Então eu estou multiplicando 1 que está aqui embaixo por 5x menos 7. Está aqui, ó. Vai dar 5x menos 7. E aqui eu vou ter 2 vezes 2x que dão 4x. Ok? Bem, se eu passar o 4x para lá, ele vai negativo para o primeiro membro. Então eu vou ter 5x menos 4x. E o menos 7 que está aqui no primeiro, eu posso passar para o segundo positivo. Conclusão, 5x menos 4x vai dar 1x, que é igual a 7. Vejam só, eu descobri o valor desse x. Então, se eu descobrir o valor desse x, eu consigo escrever os termos. Ele disse lá na questão que o primeiro termo ia ser indicado pela expressão 2x menos 3. Só que eu já sei que x vale 7. Então aqui eu vou ter 2 vezes o valor de x, que é 7, menos 3. 2 vezes 7 dão 14. 14 menos 3, 11. Então, acabei de encontrar o primeiro termo. O primeiro termo dessa progressão é 11. Vamos para o segundo. Ele disse lá no começo, aqui, que o segundo termo valia 2x, ou seja, 2 vezes o valor de x. Eu já sei que x vale 7. Então, o segundo termo é 2 vezes 7, que são 14. Ok? Que é 14. O terceiro termo, a índice 3, ele disse que estava sendo representado por 3x menos 4. Como eu já sei que x é 7, eu vou ter aqui 3 vezes 7 menos 4. 3 vezes 7 vão dar 21. Menos 4, eu vou ter 17. Então, os três termos da minha progressão são os seguintes. O primeiro é 11. O segundo é 14. E o terceiro é 17. Ou seja, eu tenho uma progressão aqui de razão 3. Ok? E se liga na propriedade. Esse termo central é sempre o anterior, mais o posterior dividido por 2, que é a propriedade da média aritmética das progressões aritméticas. A próxima questão, ela trata da soma dos termos de uma PA finita. E diz o seguinte: uma verdadeira epidemia de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti vem preocupando as autoridades de saúde não só no Brasil, mas a nível mundial. Especialistas em virologia concordam que a forma mais eficaz de combater o vírus é evitando o nascimento de mais mosquitos, tomando medidas simples, como evitar o acúmulo de água em locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Um hospital de Pernambuco começou a registrar os casos de doenças causadas pelo mosquito. No primeiro dia de fevereiro, foram registrados 23 casos.
no segundo dia 27, no terceiro 31 e assim sucessivamente até o 29º dia de fevereiro. Quantas pessoas foram diagnosticadas com doenças causadas pelo Aedes nesse período? Vejam só, ele fala aí de um problema que está em muita evidência no Brasil, que é a questão da transmissão de doenças pelo mosquito Aedes aegypti. E ele disse que em um hospital de Pernambuco foram registrados alguns casos. E ele disse que no primeiro dia, que eu vou registrar aqui por A1, foram registrados 23 casos. No segundo dia, 27, que é o A2. No terceiro dia, 31 e assim sucessivamente. Como é que eu sei que esse crescimento está em progressão aritmética? Só observar a razão. Do primeiro dia, que foi A índice 1, para o segundo dia, que foi A índice 2, eu tenho uma razão de 4, aumentou 4 casos. Do segundo dia para o terceiro, aumentou mais 4. Então, o crescimento do número de pessoas que estão com diagnósticos causados pelo Aedes aegypti, ele está crescendo em progressão aritmética. E aí ele pergunta, quantas pessoas ao todo nesse mês de fevereiro foram diagnosticadas com doenças causadas pelos Aedes? Veja só, ele quer saber o somatório de tudo, de todas as pessoas que foram atendidas, desde o primeiro dia até o 29º dia de fevereiro. E se ele quer saber esse somatório, ele quer encontrar a soma desses 29 termos, que eu vou indicar aqui por S29. Eu quero encontrar isso. Para encontrar a soma, eu trabalho com essa fórmula aqui, Sn igual a A1, que é o primeiro termo da progressão, mais An, que é o último termo que eu estou adicionando, vezes a quantidade de termos que eu chamo de N, dividido por 2. Então, é essa fórmula aqui que me permite calcular soma de termos de uma progressão aritmética. Nós já sabemos que esse Sn vai ser S29, porque ele diz que esses registros foram feitos até o 29º dia. Logo, eu estou trabalhando com 29 termos na minha progressão. Eu também já sei que o primeiro termo, A1, é igual a 23, já que tiveram 23 diagnósticos no primeiro dia. Só que aí nós temos um problema. O último termo, o AN, que nós sabemos que vai ser A29, nós não temos. E eu preciso dele aqui para encontrar a soma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou recorrer primeiro à fórmula do termo geral para encontrar esse 29º termo. Quando eu encontrar, a partir da fórmula do termo geral, esse 29º termo, eu vou voltar para a fórmula da soma e calcular a soma desses 29 termos. Então, eu venho aqui, AN é o termo que eu quero encontrar, que é A29. A1 foi a quantidade de diagnósticos no primeiro dia, que no caso foram 23. A quantidade de termos, 29, menos 1, vezes a razão, que dá para perceber aqui, que foi 4. De um dia para o outro, aumentou sempre, ou teve sempre 4 casos a mais. Está aqui. Então, A29 vai ser igual a 23, mais 29 menos 1 vão dar 28, vezes 4. Ok? Então, eu vou ter A29 igual a 23, e aqui eu vou multiplicar 28 vezes 4 vai dar 112, ok? Somando, eu vou descobrir que no 29º dia tiveram 135 diagnósticos de doenças causadas pelo Aedes aegypti. Então, como eu já sei quem é esse AN aqui, agora eu posso determinar a soma. Eu volto aqui para a fórmula do termo, da soma dos termos de uma PA finita, e vou calcular essa soma. S29 vai ser igual o primeiro termo, 23, mais o último termo que a gente acabou de calcular, é 135, vezes N, que é a quantidade
de termos que eu estou trabalhando, que foram 29, dividido por 2. Então vai ficar, ó, S29 igual. Vou somar isso que eu tenho dentro do parêntese e vou ter 23 com 135, que vai dar 158 vezes 29 dividido por 2. Aqui nós temos duas opções. Uma opção interessante é a gente utilizar simplificações. As simplificações, elas facilitam os nossos cálculos, né? Por exemplo, eu tenho 158 e 2, que são números divisíveis um pelo outro, né? Então eu posso pegar 158, dividir por 2 e multiplicar o resultado disso por 29. 158 por 2 vai dar 79. E aqui, ó, eu multiplico por 29. Outra coisa que podia ser feita era multiplicar o 158 normalmente por 29 e depois dividir por 2. Quando eu efetuar esse produto, eu vou encontrar a soma de todas as pessoas que foram diagnosticadas durante esse mês de fevereiro, que no caso vai ser 2.291 pessoas, ok? Vamos para o último problema. Uma motocicleta foi vendida em um plano de parcelas decrescentes mensais, de forma que o primeiro pagamento foi 700, o segundo 684, o terceiro 668 e assim sucessivamente. Qual foi o valor total pago pela motocicleta se a última parcela foi de R$300? Então nós temos aqui algumas informações. Nós já sabemos que a primeira parcela, que é a 1, ela custou R$700. E sei também que a última parcela, ele fala ali que foi R$300. Só que eu não sei quantas parcelas esse rapaz pagou por essa moto. Então vou colocar aqui uma interrogação, ok? E eu preciso saber dessa quantidade porque eu preciso determinar quantos termos eu estou somando. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos recorrer à fórmula do termo geral primeiro para encontrar esse n. Só que para que isso aconteça, eu preciso também da razão. E a razão está aqui bem explícita na cara da gente, ó. Ele disse que o primeiro pagamento foi R$700, o segundo 684, o terceiro 668. Então, se eu observar, eu tenho aqui uma PA decrescente. Está caindo os valores. De 700 para 684, de 684 para 668 e assim sucessivamente. E a diferença de um termo e outro é sempre 16. Ou seja, eu estou sempre diminuindo 16 o valor da prestação. E é importante destacar que eu estou diminuindo porque a PA é decrescente. E toda PA decrescente tem uma razão negativa. Então, se está diminuindo 16, a razão aqui, ó, vai ser menos 16. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a fórmula do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R para encontrar o valor desse N, para saber quantas parcelas foram pagas por essa moto, ok? Então, eu vou ter aqui, ó, a N foi a última parcela que foi paga, que foi R$300. A 1 foi a primeira parcela paga, foi R$700. O N eu não tenho, eu vou repetir aqui, menos 1. E a razão, aí é que está o detalhe, ó, como a PA é decrescente, é uma razão negativa, ok? Aqui eu vou repetir o 300, vou repetir o 700, e aí eu vou lembrar que esse menos 16, ele tanto multiplica mais N, quanto multiplica menos 1. E ter cuidado aqui com o sinal, porque esse menos aqui vai fazer uma troca de sinais aqui com esses dois termos. Eu vou ter menos 16 vezes mais N, vai dar menos 16N. E menos 16 vezes menos 1 vai dar mais 16, ok? E aí o que é que eu vou fazer? Eu já posso reduzir aqui 716, transformar em um termo único. Posso fazer o seguinte, ó, 300 vai ser igual a 700 com 16, que dá 716, menos 16N.
E aí eu vou procurar o valor desse N. Quando eu achar o valor desse N, eu vou saber quantos termos eu estou considerando para somar nessa PA, ok? Como aqui está menos 16N, eu vou passar para o lado de cá, ó, positivo. Fazer uma troca aqui do 16 do segundo membro, vai para o primeiro membro, eu troco o sinal. Repito aqui o 716, que já está no segundo membro, e vou passar para o lado de cá o 300, só que ele está positivo, vai vir negativo. Então, vai ficar 16N igual a 716 menos 300, que dá 416. Aí, vê só. Para encontrar o N agora, basta que eu passe o 16 para o lado de cá, dividindo. E se eu dividir 416 por 16, eu vou encontrar como resposta 26. O que é que significa? Que foram pagas ali 26 parcelas. Então, eu já sei que eu estou somando através dessa fórmula aqui, ó, SN igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2, 26 termos da progressão que eu construí, ok? Então, esse N é que vai me dizer quantos termos eu estou somando. Então, esse N vai ser S26. Aí eu vou ter o primeiro termo, foi a primeira parcela, 700. Mais a última parcela, AN ou AA26, né? Já que a gente já sabe que vai trabalhar com 26 termos, foi 300. A quantidade de termos, 26. Tudo isso aqui dividido por 2. Então eu vou ter, ó, S26 igual a 700 com 300, que dá 1000, vezes 26 dividido por 2. Aqui, como eu disse, eu posso simplificar, tanto faz simplificar 1000 por 2 ou 26 por 2, para facilitar os nossos cálculos. Então eu vou fazer, ó, 1000, vou dividir aqui 26 por 2, que dá 13. Então eu vou ter 1000 vezes 13, 13 mil reais. Ou seja, foi pago por essa moto 13 mil reais, ok? Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Espero que vocês aproveitem essa segunda parte da nossa revisão e até o nosso próximo encontro. Se gostaram, cliquem em gostei, inscrevam-se no canal para se manter informado. Valeu, galera. Até a próxima.